Fala galera, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para produzir um conteúdo muito interessante sobre produtividade. E bom, aqui no canal vocês percebem que a gente não tem sido tão constante, mas estamos voltando e agora estamos voltando com uma qualidade maior. Não é o caso do dia de hoje, porque hoje eu não estou com todos os meus equipamentos aqui, mas eu decidi fazer o vídeo mesmo assim, porque eu queria gravar algo de especial, algo um pouco mais longo, um conteúdo melhor para vocês, beleza? E antes de tudo, antes de começar o vídeo sobre as 7 técnicas que você vai usar para melhorar a sua produtividade, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, ativasse o sininho para ficar preparado para os próximos vídeos. E é claro, dê o like aqui para o YouTube entender que você gosta desse vídeo e recomendar mais vezes o vídeo daqui do canal e de outros canais relacionados a investimentos, produtividade, desenvolvimento e etc. Mas vamos lá, vamos começar pela primeira técnica. A primeira técnica consiste em definir o seu propósito. É impossível atingir os seus objetivos se você não define um propósito e não sabe quais são suas metas. Então, o primeiro passo para se tornar uma pessoa mais produtiva é saber exatamente o que você quer, onde você quer chegar. Então, esse ponto é essencial, beleza? Vamos para o segundo agora. O segundo ponto, muito importante, é você planejar o seu dia. E basicamente isso é simples e consiste em você colocar tudo que você precisa fazer no papel. Simples. Ah, necessariamente precisa ser no papel? Não, dependendo, hoje já existem várias tecnologias que você pode usar para auxiliar no seu dia a dia. Inclusive, para se tornar uma pessoa mais produtiva, é necessário que você não seja refém das tecnologias, mas sim use elas ao seu favor. Então, um exemplo é usar o Google Agenda, outro exemplo pode ser usar os alarmes, até mesmo os alarmes do seu celular podem ser uma ajuda para despertar você quando você precisa realizar uma tarefa importante. Então, planejar o dia é essencial. E uma boa dica é planejar o dia antes mesmo dele acontecer. Então, na noite anterior ou então durante o final de semana, quando você tiver mais tempo livre, planejar a sua semana, planejar os dias, o que você precisa fazer cada dia. Isso vai te ajudar muito, por mais que seja algo simples, vai te ajudar muito a crescer e ser mais produtivo, beleza? Outro ponto super legal, agora a gente vai entrar numa conversa bacana, tá? E eu vou pedir para vocês deixarem a opinião de vocês, se vocês concordam ou não com essa regra, tá? A regra que eu vou falar agora foi uma regra desenvolvida em 1895 pelo Vilfredo Pareto. E eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas acredito que sim. Ele era um economista e ele desenvolveu o famoso princípio de Pareto. O princípio de Pareto consiste em dizer que a vida, economicamente falando, funciona numa base de 80% para as coisas muito triviais e 20% para as coisas pouco essenciais. Mas o que seriam esses muito triviais? Seriam as coisas sem relevância. Pareto falava que 80% das pessoas no mundo não são tão relevantes quanto outros 20% que tiveram as maiores invenções e foram super importantes para a humanidade. Ele diz também que 20% das suas tarefas representam 80% dos resultados, 20% dos seus clientes representam 80% das suas vendas, e assim vai, é uma regra. Então, o princípio de Pareto para aumentar a produtividade consiste em você separar as 20 tarefas mais importantes e que vão te gerar mais resultado e agregar mais valor para o seu negócio ou para a empresa na qual você trabalha. Então, é uma boa ideia, sempre que você for separar as suas atividades do dia a dia, analisar a lista e se for uma lista, por exemplo, entre 10 tarefas, você vai perceber que existem 2 tarefas
que são muito importantes e se você não realizar elas, vão trazer consequências sérias, sejam essas consequências boas ou ruins, né? Depende se você for fazer ou não. Então, é super importante separar as tarefas nessa ordem de Pareto e vai te ajudar também com produtividade. Bom, o quarto ponto para aumentar a produtividade é refletir sobre as consequências. É uma capacidade que vai aumentar muito a sua produtividade e é muito simples, consiste em você refletir se tal tarefa vai trazer uma consequência séria, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Você vai pensar, poxa, será que isso realmente é o que eu preciso no momento? Será que isso vai me agregar algo? Será que eu, realizando essa atividade, vou obter algum conhecimento, resolver algum peso, vamos dizer assim, que eu estou tendo que carregar? Ou eu só vou estar perdendo tempo? Tudo que você concluir que não traz uma consequência séria, seja ela boa ou ruim, é relativa perda de tempo. A quinta técnica é procrastinar criativamente. E isso é engraçado. Mas eu não sei se você já ouviu falar do ócio produtivo. Existe o ócio produtivo e existe a procrastinação criativa. São linhas parecidas de pensamento, mas a procrastinação criativa, que é o tema que eu vou abordar, é você saber adiar as tarefas menos importantes, delegar outras tarefas quando for necessário, e é basicamente isso. Você precisa entender quais são as tarefas que você precisa fazer imediatamente e quais são aquelas que você pode procrastinar. Já o ócio produtivo é um estudo neurocientífico que é capaz de nos apontar que aquilo que nós pensamos quando estamos em um estágio de relaxamento profundo, que seria o mindfulness, quando a gente relaxa em alguma atividade que nós gostamos de fazer e ela nos mantém desconectada do mundo, das redes sociais e outras coisas que atrapalham a nossa atenção, isso faz com que a gente seja mais criativo. Exemplo, existe um cara que eu não lembro exatamente o nome, mas ele era um investidor de startups. Vou deixar aqui o que é startup. E basicamente esse cara, no banho, ele construiu um box que ele poderia escrever com canetões, era um box que não embaçava. E toda vez que ele ia tomar banho, ele tinha ideias extraordinárias sobre investimentos em empresas. E os melhores negócios que ele fez foram aqueles que ele teve a ideia no banho, por incrível que pareça, e foi lá, anotou e colocou em prática depois. Existem pessoas que relaxam no banho, existem pessoas que relaxam meditando, desenvolvendo alguma atividade ligada à espiritualidade ou diversas outras coisas. É interessante você escolher um tempo do seu dia para relaxar e ser mais criativo. A penúltima técnica que a gente vai conversar é o método ABCD. Eu falei sobre esse método lá no nosso Instagram, inclusive eu vou deixar aqui para vocês nos seguirem. E é lá que estão a maioria dos nossos conteúdos. Nosso Instagram agora está sendo reformulado, a gente está mudando bastante coisa, estamos melhorando os designs. E daqui pra frente é só alegria. Mas vamos lá para o método ABCD que eu comentei semana passada. O método ABCD consiste em você dividir as suas tarefas por ordem de prioridade. E essa capacidade de escolher as tarefas mais importantes é a capacidade que transforma as pessoas de baixo desempenho em pessoas de altíssimo desempenho. As tarefas A consistem em as tarefas mais importantes. Se você não fizer, vão trazer consequências sérias. Tarefas B são tarefas importantes, mas não são tão essenciais quanto as tarefas A e podem ser feitas depois, ou melhor, devem ser feitas depois. Tarefas C são aquelas tarefas interessantes, tarefas que você gosta de fazer, tarefas diferentes. Talvez assim nem seja bem uma tarefa, seja mais algum hobby, alguma coisa que faz você feliz, mas existem outras prioridades antes disso. E não quer dizer que você não deve fazer, você deve, mas depois de já ter concluído
as A e as B primeiro. As tarefas D, a própria letra, ela já pode sugerir o que você vai ter que fazer com elas, que é delegar. Você vai delegar essas tarefas, pedir que outras pessoas façam. Existem muitas tarefas que a gente realiza no nosso dia a dia e que não são nem um pouco necessárias e que nem deveriam competir a nós. E a gente poderia simplesmente pedir que outras pessoas fizessem. E isso não atrapalharia elas também. Nós nunca vamos conseguir fazer tudo que nós temos para fazer. E é por isso que para você criar um ambiente profissional, conduzir uma boa equipe, é super necessário saber delegar tarefas, e isso é uma capacidade importante para qualquer profissional, beleza? Então agora vamos para a E, que é a mais traumática. É aquela que você carrega junto com você e não tem utilidade alguma. São simplesmente as tarefas que você deve eliminar da sua vida, beleza? E agora vamos para o sétimo ponto. O sétimo ponto para aumentar a produtividade é se concentrar nas áreas que geram resultados fundamentais. É basicamente você determinar quais são as tarefas que mais geram resultado, quais são as tarefas que mais geram valor para as pessoas que você trabalha ou para o seu próprio negócio. Inclusive, deixa aqui nos comentários se você tem seu próprio negócio, se você trabalha para uma empresa, deixa a sua área com o que você trabalha, para a gente conhecer melhor o nosso público. Bom, esse foi o vídeo, galera, eu espero que tenha ajudado. Procurem definir as metas de vocês, dividir elas em pequenas tarefas. Sempre que você for realizar uma tarefa, pensa bem por onde você vai começar e simplifica ela. Isso vai fazer com que você sinta satisfação no decorrer do desenvolvimento dessa tarefa. Você começa dando pequenos passos e se motiva a continuar. Isso te traz mais autoconfiança, mais sentimento de poder e felicidade. Então, seja mais produtivo, aplique as técnicas hoje mesmo e você vai ver as diferenças que isso vai trazer para sua vida. Muito obrigado, siga a gente nas redes sociais e aqui também, e até a próxima!